Vamos ler, então, Juízes 2, a partir do versículo 6, nós vamos ler, tá? Diz assim: desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e os líderes que sobrevieram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim. Era ao norte do Monte Gás. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto a Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. O versículo 13, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores, que os saquearam. Vamos fazer a pausa aqui, e você vai voltar no versículo 10 para nós lermos todos juntos, tá? Deixa eu ver a tradução que está aí no versículo 10. Vamos ler? Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Amém, queridos. Pode sentar, curve suas cabeças, vamos orar ao Senhor só para receber o Espírito Santo no nosso meio. Feche seus olhos, Senhor Deus Todo-Poderoso. A Ti rendemos graça por essa reunião de comunhão, Pai. É sempre maravilhoso ouvir a Tua palavra, então nós dizemos, seja bem-vindo o Espírito Santo no nosso meio. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Então, Senhor, fala conforme Tu queres, senão como eu quero, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é a melhor de todas as gerações. Quando que se fala de geração, já vem meio que a gente ouve muito nas redes sociais e nos jornais do dia a dia. Essa é a pior de todas as gerações. Você já ouviu? Levanta a mão quem já ouviu essa frase. Essa é a pior de todas as gerações. Eu ouço isso com muita frequência. A geração Z, né? Chamam de geração Z, a geração do digital, é a pior de todas as gerações. Isso, outro dia eu estava lavando louça, e veio na minha cabeça essa palavra, acho que não sei se eu estava ouvindo, porque eu consumo muito conteúdo, podcast, essas coisas, e de repente veio na minha cabeça a pior de todas as gerações, e aquilo me bateu um temor, ao mesmo tempo que uma preocupação. E aí eu comecei a falar com o Senhor, indagar o Senhor, preocupado com o futuro dos meus filhos. O Kevin, que é o meu mais velho, tem 11 anos. Então, assim, outro dia eu trocava as fraldas dele. Passou muito rápido. Então, assim, uma década, o que é uma década? Os mais jovens podem achar um absurdo, demora demais para passar uma década. Mas os mais velhos sabem que uma década passa voando. Então, eu comecei com aquela meditação e de repente veio na minha cabeça, e se levantar a partir daqui uma nova geração, a melhor de todas as gerações. E aí eu fui lá e corri e anotei, porque eu vi que aquilo não era meu, era o Senhor que estava falando. E aí, assim, nessa rotina do dia a dia, quando você está sensível à voz de Deus, sempre Ele vai falar ao seu coração. No livro de Jó está escrito que Deus fala o tempo todo, os homens é que não entendem. Então aquela história de tipo, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, meu Deus, como é que entende Deus falar? Meu Deus, meu sonho era entender o sinal de Deus, uma revelação, um negocinho unicamente para mim, exclusivo. Isso é possível, gente. Basta estar em comunhão, em conexão constante com Ele. Basta pedir a Ele. E aí o Senhor, eu guardei esse tema, né? Guardei. E agora eu terminei de escrever meu livro, não sei se os irmãos, alguns já devem estar sabendo, se chama Raiz de Amargura. Como romper ciclos geracionais e curar feridas emocionais. E aí eu passei uma versão para o pastor Jorge dar uma lida, fazer uma observação, me dar uns aconselhamentos, né? E aí ele concluiu a leitura. Nesse livro eu conto parte do meu testemunho. E aí ele disse, seu testemunho é muito forte, precisa ser transmitido para a igreja. E aí ele marcou essa data para nós estarmos aqui em comunhão, aprendendo uns com os outros, né? Eu nasci na capital Rio Branco, casei com o Jonathan, que é daqui de Betim. E por uma cristoincidência, não coincidência, mas ele foi lá no Acre e nós nos casamos lá. No primeiro ano de casado nós moramos em Anápolis, do lado de Goiânia. E retornamos para o Acre, ficamos no Acre 8 anos, onde nós tivemos os 3 meninos.
Kevin, o Cauã e a Clara. Depois do Acre, nós fomos para o Mato Grosso, em 2020, no meio da pandemia. Do Mato Grosso, viemos para Divinópolis, onde nunca tínhamos sequer visitado. É uma longa história, cheia de detalhes. Mas vamos lá. Vamos nos atentar para o que a palavra está nos dizendo. Deixa eu contextualizar para você esse texto que você leu, porque talvez você não tenha uma familiaridade com o livro de Juízes. Você sabia que as histórias mais bárbaras da Bíblia estão registradas no livro de Juízes? Se você não tiver maturidade na fé, maturidade espiritual para ler o livro de Juízes, você vai precisar de um mentor, de um orientador, para poder ir esclarecendo umas coisas que aconteceu aqui, que foi muito difícil. Mas em Juízes 2, o que está acontecendo aqui? O povo tinha saído do Egito, conduzido por Moisés. E esse povo andou 40 anos, como você já conhece essa história, pelo deserto. E ali Deus estava moldando, preparando aquele povo. Tem textos bíblicos que diz que morreu uma geração inteira de murmuradores. Levantou-se uma nova geração. A geração que, em tese, estaria preparada para entrar na terra prometida. Deus fez tantos avisos para esse povo. Sabe aquela história do... Quando você compra um carro, ele vem com um manual de instrução, mas ninguém nunca leu um manual de instrução de um carro. Por quê? Porque eu já sei ligar, trocar marcha e acelerar e tá bom. Então, foi mais ou menos isso que esse povo fez. Se você ler o livro de Deuteronômio, é um manual do que viria a acontecer. Tipo assim, galera, vai surgir inimigos, vocês devem agir assim e assim. Cuidado, se você ler depois só o capítulo 6 e 7 de Deuteronômio, você vai perceber que aquilo é um alerta. Deus está alertando através de Moisés e está dizendo assim, olha, vai vir um tempo de fartura. Vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Vocês vão conhecer as melhores coisas. Vocês vão conhecer uma terra farta, onde vocês serão os donos dessa terra. Mas cuidado, cuidado, porque a fartura, ela tende a trazer o comodismo, ela tende a trazer a acomodação. Então, cuidado, para quando vocês viverem um dia de fartura, um dia de bênção, de prosperidade, vocês não se esquecerem de onde vocês vieram. Vocês não se esquecerem que vocês são escravos, eram escravos, e o Senhor os tirou de lá, de uma vida de escravidão. Nunca esqueçam suas origens. Tudo isso Moisés vem detalhando, não nesses termos exatamente, mas vem detalhando ali em Deuteronômio 6 e Deuteronômio 7, alertando o povo sobre o que viria a acontecer. Então, Moisés morreu, seu sucessor Josué agora vai conduzir o povo para entrar na terra prometida. Josué também, no livro de Josué, vem repetindo aquilo que já estava em Deuteronômio. Olha, quando vocês entrarem lá naquela terra, de um monte para lá vai ter os jebuseus, no outro vai ter os gigarzeus, no outro vai ter os cananeus, no outro vai ter os heteus. E vocês têm a responsabilidade de entrar lá, expulsar esse povo, guerrear, botar eles para correr e matar os que tiver de matar. Limpar a terra para vocês poderem aproveitar ela. Essa foi a instrução. E como você leu comigo aqui no versículo 6, morreu toda uma geração. Josué e todos os antepassados descansaram do Senhor juntamente com Josué. E agora ficou quem? Ficou a nova geração que ia tomar posse da terra prometida. E quem era essa nova geração? Uma geração que não conhecia o Senhor. Como assim? Como assim não conhecia o Senhor? Agora eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, Ellen. Como assim não conhecia o Senhor? Como é que ela vai traduzir pulga, hein? Agora eu fiquei pensativo. Como assim? Não conhecia o Senhor. É porque tem uma frase que não é minha, não sei também o dono a origem, mas que diz assim: filho de peixe é peixinho, filho de pato é patinho, mas filho de crente não é crentinho. Não é, irmãos, não é. E este é o tempo de nós abrirmos os nossos olhos. Ah, mas eu não sou pai, graças a Deus eu sou pai de pet. Eu não vou ter filho, que eu não quero ter problema. Não se preocupe, mas na sua mão está a responsabilidade de contribuir para a construção, para a elevação, para que o Senhor venha a erguer uma geração que conhece o Senhor. Uma geração que não só conhece o Senhor, mas que anda com o Senhor, mas que vive aquilo que o Senhor nos ensinou. Sabe por que filho de crente não é crentinho? Porque a gente traz os nossos filhos para a igreja e fala para os facilitadores, de uma forma não verbal, né? Cuida aí, ensina aí.
Mostra Jesus para eles aí, que eu estou ocupado, que eu estou cansado. A gente fala para a professora da escola de uma forma não verbal, de uma forma inconsciente. Educa aí, eu estou muito cansado, eu estou muito ocupado. Eu acho que aqui, eu não tenho conhecimento muito sobre a vida dos irmãos, mas eu acho que aqui tem muitos trabalhadores da educação, professores, diretores, muitos trabalhadores da educação. Você, mais do que eu, mais do que sou mãe de 3, enfim, você está ali lidando com centenas de crianças, você sabe a realidade de uma geração doente. E não estou falando dos filhos, não. Estou falando dos pais. Aquela história do, a vida foi tão difícil para mim, mas o meu filho não vai passar pelo que eu passei, não. Vem cá, reizinho, meu filho não vai sofrer como eu sofri. Vou fazer uma pausa aqui para eu explicar o que seria conhecer a Deus. Depois a gente vai entender sobre essa geração, a melhor de todas as gerações que o Senhor está levantando. Como eu conheço uma pessoa? Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: eu vivi uma vida com ele e não o conhecia. Meu Deus, eu só conhecia a minha mulher no dia do divórcio. Eu não conhecia essa criatura. Eu só conhecia os meus irmãos no dia da herança, da repartição, da partilha dos bens. Meu irmão se transformou. Minha mãe morreu, meu pai morreu. E meu irmão se revelou. Você já deve ter ouvido todas essas frases. A gente vive uma vida com uma pessoa e não conhece a pessoa. Como assim que esse cara tinha um segredo, tinha outra família e tinha a nossa família? E você já deve ter ouvido tudo isso. Então, conhecer tem muitas subdivisões, tem muito sentido. Por exemplo, alguém pode me dizer: você conhece a Patrícia? Menina, a Patrícia é gente boa. Você tem que conhecer a Patrícia. A Patrícia é educada, hospitaleira, boa, amiga, conselheira. Aí eu conheço a Patrícia, porque a pessoa está falando tanto da Patrícia que agora eu conheço a Patrícia, mas nunca vi a Patrícia. Esse é um nível de conhecer. Eu conheço de ouvir falar. Alguém me falou. Vou usar um exemplo melhor, que é o exemplo de cônjuge, de casal, de noivos e namorados. Porque esse exemplo, ele se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Se você for para o livro de Oséias e estudar bem ele, você vai perceber que ali há muitas metáforas utilizando a mulher de Oséias como a igreja do Senhor. Falando sobre esse relacionamento. Olha, o meu juízo vai vir. Essa prostituta aí, muitas vezes Deus está chamando a igreja de prostituta, porque seguiram após outros deuses. E Deus, ele fez o profeta Oséias sentir na pele, no relacionamento dele, essa questão de traição, essa questão de ser traído, essa questão do adultério. E quando o adultério, a Bíblia vem falar de adultério para o campo espiritual, ela está falando de abandonar Deus e seguir após outros deuses. Enfim, o exemplo que eu quero te usar para você, por exemplo, estamos com José e Maria, um casal de jovens que não se conhece. Aí o Pedro diz assim: tu tem que conhecer a Maria, José. Tu tem que conhecer. Que menina educada, que menina esforçada. E vende o peixe da Maria, né? Pro Pedro, pro José. Não deixa eu confundir, não. E aí o José, agora ele conhece a Maria de tanto que o Pedro fica falando, só fica falando naquela menina. Mas o Pedro já é casado, tá, gente? Calma. E aí ele fica falando daquela menina, então o José já fica: poxa, eu já quero conhecer essa Maria aí, me apresenta essa menina. E aí, agora, o José conhece a Maria de ouvir falar. Vendeu o peixe da menina para mim, falou que a menina é perfeita, a menina é isso, a menina é aquilo, tem dom disso, tem um talento daquilo. Quero conhecer. Agora o Pedro apresenta a Maria para o José. E aí a Maria fica encantada com o José fica encantado com a Maria, e eles saem para passear, para se conhecer. Mas o José já conhecia a Maria, porque o Pedro vendeu bem as características dela, né? Então você entende que a gente está passando para a segunda fase de conhecimento? Eu conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço porque eu estou vendo. Estou vendo como é a Patrícia. Uma mulher muito bonita, uma mulher sorridente. Está conseguindo perceber? Conhecer alguém, conhecer uma pessoa, tem muitas fases. Eu vou estar 40 anos casado com aquele jovem sentado ali atrás, e eu ainda vou ter coisas que eu vou estar descobrindo sobre ele. E sobre mim também. Você já ouviu alguém falando assim: poxa, eu descobri que eu tenho um problema tal esses dias, que eu jamais imaginei que eu tinha. Eu descobri que eu tenho uma perna torta depois dos 30 anos. Eu descobri que eu tenho um defeito no corpo assim, com a perna maior que a outra, não sei, tantos outros defeitos, depois de tantos anos.
Porque a pessoa vai trabalhando ao longo da vida as camadas do conhecimento sobre ela e sobre quem está perto dela. Então, o conhecimento tem camadas. Eu estou agora, Maria e José agora está na segunda camada. E a terceira camada? A terceira camada é que a Maria está amando o que ela está vendo. E o José também. Eles estão tipo, poxa, eu quero ficar com essa mulher o resto da vida. Eu quero ficar com esse homem o resto da vida. E agora eles vão para a terceira camada de conhecer. Eles não vão só firmar o compromisso. Agora eles vão se conhecer intimamente. Agora eles não conhecem só de ouvir falar, nem só de ver. Agora eles se conhecem intimamente. Com Deus é da mesma coisa, da mesma forma. Eu ouço falar. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar de Deus? Pensa aí, vou te dar aí 10 segundos para você pensar. Ellen, eu ouvi falar de Deus na minha casa. Desde que eu nasci, meus pais são cristãos. E então, eu não consigo lembrar a primeira vez que eu ouvi falar de Deus. Eu sou cristão de berço. Seja protestante ou não, tá, gente? E a primeira vez que você teve um contato com Deus? Você já ouviu falar, desde que você nasceu, certo? Mas não esquece que filho de crente não é crentinho. Então, qual foi o teu primeiro contato com Deus? Eu e Deus, era no mano a mano ali, nós dois. Não sei, Ellen, não consigo lembrar. Faz tempo que eu não tenho contato com Ele. Não. Vai ter uns que vão dizer assim, todo domingo. Desde que eu era um bebê, eu já ia para a salinha. Então, ali eu já tinha contato com Deus. Não é esse conhecer aí, não. Até ali, ainda era de ouvir falar. Era a tia dizendo, a Arca de Noé. Era isso, era de ouvir falar. Mas e a segunda fase do conhecimento? Eu e ele e eu. Na terceira fase do conhecimento é a intimidade. Então, como tem sido o teu relacionamento de intimidade com Deus? Eu não estou entendendo, Ellen, onde que você quer chegar. É porque a criança, o adolescente, na vida comum e na vida espiritual. Se eu tenho aqui um senhor de 80 anos, ele acabou de conhecer Jesus. Ele não tinha um contato nenhum. Ele é novo na fé, acabou de batizar. Então, ele é uma criança na fé. Entendeu? Então, tá. As crianças e os adolescentes aprendem vendo muito mais do que ouvindo. Muito mais. Você sabe disso, se você for pai e mãe, você sabe. Menino, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. O menino faz o que? Vai lá e põe o dedo na tomada. Depois que ele leva um choque, aí agora eu já sei que eu não posso pôr o dedo na tomada. Então, na fé, para ensinar a fé para uma pessoa, para transmitir, para converter ela, não é no gogó, não é no grito, não é no ferro e fogo. Converta-se ou vai para o inferno. Como eu ouvi nos meus primeiros anos de convertida. Foi assim que eu fui convertida, na ferro e fogo. Então, se eu vejo o exemplo, se eu vejo que essa mulher estava no meio de uma confusão, no meio da rua, o mundo querendo cair na cabeça dela, as pessoas perseguindo-a, mas ela agiu com paciência, com serenidade, com misericórdia. Ela não só evitou um conflito, mas ela também nem deu início, ela foi embora, foi cuidar da vida dela, falou que Jesus perdoe vocês, eu vou me embora. Aí eu falo, opa, essa mulher tem alguma coisa que eu quero essa paciência aí. Vocês viram a mulher que viralizou na internet, ganhou milhões de seguidores, porque ela ficou calada no avião. Ela ficou calada. Não sei se é crente, nem conheço a fé da mulher, mas se ela não é crente, é pior ainda. Por quê? Porque eu me sinto com vergonha. Porque ela escancarou uma coisa que nós devemos praticar. Ela escancarou uma coisa que nós que falamos que somos cristãos, que estamos todo domingo na igreja, muitas vezes não fazemos. Então, de uma forma não verbal, aquela mulher deu um tapa na cara do Brasil. Com a sua atitude, com a sua postura. Se bem que teve um tal do ela não entendeu bem o que estava acontecendo, e não sei se ela tivesse entendido bem o que ela faria. Mas é um exemplo muito bem conhecido. Como eu disse, eu nasci no Acre. O Acre foi um dos estados brasileiros que, por último, foram fundados. Ali foi explorado, melhor dizendo.
Se eu não me engano, o último foi Tocantins. E aproveitando que agora você já entendeu o que é conhecer. Conhecer tem muitas fases. Agora eu entro nessa parte de que... Vou contar um pouquinho para vocês da história do Acre. O Acre foi fundado por cearenses no chamado Ciclo da Borracha. Como é que essa menina vai traduzir isso, hein? Ciclo da Borracha durou, em média, 40 anos. O que era? O Acre era território boliviano. Até 1903, foi assinado o Tratado de Petrópolis. O Acre era território boliviano, mas aí os brasileiros começaram a perceber que naquela região de mata fechada tinha muita seringueira. Então eles queriam riscar a seringueira, extrair o látex para vender, transformar em borracha, para ganhar dinheiro. Lembra do ciclo do ouro, da Serra Pelada? Os homens viajavam no Brasil inteiro para lá ganhar dinheiro. E isso aconteceu no Acre, mas por causa da borracha. Existem pessoas lá que estão aposentadas até hoje como soldado da borracha. Agora você vai entender por que soldado da borracha. O meu bisavô saiu do Ceará, foi para o Acre. Deixou, acho que a mulher para trás, eles faziam muito isso, deixavam as mulheres para trás e iam só os homens. Trabalhar por um tempo para voltar para buscar a mulher, mas ninguém voltava para buscar a mulher. Casavam-se com meninas de 12 anos, 14 anos. Até que um jornalista espanhol veio para a América do Sul, ficou sabendo de tudo isso, que estavam ganhando dinheiro ali para aquela região, e ele pensou, vou lá e vou liderar esse povo. Porque o que estava acontecendo? Os bolivianos descobriram que eram os brasileiros que estavam explorando a terra rica deles. E aí eles pensaram, vamos ganhar dinheiro nas costas desse povo. Montaram uma alfândega e começaram a cobrar imposto dos brasileiros. Os brasileiros se revoltaram, opa, meu dinheiro que era limpinho, agora vai ter que pagar imposto, quero não. Aí esse homem chamado Luiz Galvez se aproveitou da situação, foi lá, liderou esse povo, conseguiu armamento de forma ilícita com o governo do Amazonas e começou a chamada Revolução Acreana. Um conflito armado entre os seringueiros, que outrora nunca tinham pegado numa arma, e agora tinham que lutar contra o exército boliviano. Enfim, isso não durou muito, Luiz Galvez foi preso pela Marinha do Brasil, deportado. Isso levantou um outro líder chamado Plácido de Castro. E a história é muito linda e eu recomendo você ler depois. É aonde que eu quero chegar. Meu bisavô participou da Revolução Acreana, o conflito armado, e foi aí que foi fundado o Acre, embaixo de derramamento de sangue inocente, digamos assim. E em 1903 passou a se tornar território brasileiro. Nasceu então o meu avô. Como que o meu avô nasceu? O pai dele morreu. O meu avô estava na barriga da mãe e o meu bisavô foi assassinado durante uma festa. Eles faziam muitas festas do chamado seringal, que você chama hoje de sítio, de fazenda, que você chama de antigamente lá era chamado de seringal. Ah, meu pai tinha um seringal, quer dizer que ele tinha um pedaço de terra, tinha muita seringueira. Aí o meu avô estava na barriga da minha bisa e o meu bisavô foi assassinado e morreu nos braços da bisa. Então, quando nasce o meu avô, ele já nasceu sem pai. Foi criado pelos irmãos, porque a mãe também morreu logo cedo por uma doença desconhecida. Isso eu estou falando de avô materno, tá? E aí, nasceu, o meu avô foi criado pelos irmãos, depois veio, você sabe que o povo antigo fazia muito filho, né? Acho que a minha avó teve, se eu não me engano, 11 filhos, 11 filhos, morreu 3, tem 8 vivos. O meu avô morreu aos 57 anos de idade, 57, muito, muito novo. Assassinado por uma pessoa que vingou a morte de um parente. Não sei se era o irmão da pessoa. O que acontece? Meu avô matou uma pessoa, era um homem extremamente violento, extremamente sanguinário. Então, os valentões morrem cedo. Ele matou uma pessoa, foi preso. Ele matou uma pessoa, foi preso, saiu, e quando ele saiu, a família do que foi assassinado foi lá e vingou a morte, matando o meu avô. Minha avó ficou viúva antes dos 50 anos, agora não vou saber a idade exata. E a minha mãe, antes do meu avô morrer, a minha mãe estava entre os filhos mais velhos. Se eram 11 filhos, a minha mãe era a 4ª filha. Com a morte precoce de 2 irmãs, a minha mãe se tornou a 2ª filha mais velha. O primeiro era um homem. O que acontece? A minha mãe era o braço direito da minha avó.
Porque para cuidar tanto de filhos, tinha as mais velhas, ajudava a cuidar dos mais novos. E então, a minha mãe, aos 16 anos, pulei a parte de que meu avô chegava em casa todos os dias, embriagado, batia na minha avó, batia nas crianças, de mamando a caducano. Os maiores conseguiam fugir, escapava da surra, mas isso era todo dia. Chegava embriagado, batia na minha avó, grávida, no pós-parto, apanhava todo dia. Então esse relacionamento louco, né? A minha avó, acho que não fugia, as mulheres antigamente não separavam por medo de passar fome ou por medo de morrer mesmo. E aí a minha mãe, vivendo nesse ambiente conturbado, aos 16 anos, ela fugiu de casa com o meu pai, de cavalo. Fugiu de casa com o meu pai para buscar felicidade, para buscar a paz. Eu estou vendo que aqui tem muita gente mais antiga, então eu não sei se é a sua situação, mas acontece muito ainda hoje, nos dias atuais, de filhos casarem cedo para fugirem dos pais, porque não aguenta mais a opressão dos pais. Arruma qualquer doido, ou qualquer corajoso, ou qualquer ousado e casa. Esse foi o caso da minha mãe. Conheceu nos forrós do meu avô, ele fazia no seringal, conheceu meu pai, se preparou e fugiu. Fugiu por quê? Porque, como ela era muito útil dentro de casa, meu avô não permitiria ela se casar. Fugiu pensando em encontrar a paz. Meu pai bebia, batia nela e traía ela. A minha mãe teve a minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, e teve eu. Só que eles tiveram uma menina e pensaram, vamos ter um menino. Nós já temos uma menina. Vamos ter um menino. E não veio um menino. Quando ela ficou sabendo da gravidez, não era um menino. Não sei se ela teve essa questão da ultrassonografia, enfim. Ela tentou aborto 2 vezes. Ela tentou aborto, e eu só soube disso anos mais tarde, pela boca dela mesma. Os detalhes de algumas coisas que eu estou contando para vocês estão no meu livro. Nós vamos marcar a data, nós vamos lançar, e eu conto que você compre, porque não só o testemunho, mas a forma com que o Senhor nos deu estratégia para incluir isso com base na palavra, para que a mensagem chegue ao coração das pessoas e traga a elas o despertamento sobre romper ciclos geracionais, é muito necessária. Continuando, minha mãe tentou aborto 2 vezes, não deu certo, não fiquei com nenhuma sequela, graças a Deus. Sou escolhida desde o ventre, todos nós somos. Se você está aqui, você não é uma obra do acaso, não é o acaso que vai te proteger, não é o universo que vai te proteger, mas o poder de Deus. E aí, cresci, né? 2 meninas, mais nova e mais velha. Na sua casa talvez foi assim. O mais novo é mais mimado, é o mais sem vergonha porque ele apanha menos. O mais novo, né? Tem essas histórias que o mais novo, mas lá em casa não foi não, lá em casa foi o contrário. O mais novo é que pegava a taca maior. Então lá em casa tinha a burra e a inteligente. Tinha a bonita e a feia. Tinha a rápida e a lerda. Eu era todos os apelidos pejorativos, negativos. E eu cresci com aquela imagem de, cara, eu sou burra, lerda. Minha irmã tem pele mais clara que eu. Sou burra, lerda, sou filha das Índias. Era o que a minha irmã me dizia. Fui achada no lixo. Então eu cresci com essa péssima imagem de mim. Aos 14 anos, minha mãe gostava muito de festa. Começava na quinta, andava quinta, sexta, sábado, domingo, terminava na segunda, 5 horas da manhã, me acordando. Acorda que a minha cabeça está explodindo, vai lá comprar um remédio para dor de cabeça. Tinha uma taberna, que não existe, acho que isso, mercearia bem pequenininha, mercadinho, que abria 5 da manhã, então eu tinha que correr lá para comprar um remédio para dor de cabeça, para curar a dor de cabeça da minha mãe, da ressaca dela. E aí, aos 14 anos, a minha mãe começou a frequentar uma igreja. Ela estava desconfiando de estar com câncer na garganta, que ela dormia e acordava com um travesseiro sujo de sangue que escarrava da boca dela. Naquele ano que eu aceitei Jesus, a minha irmã ainda morava em casa com a gente, eu tinha 14, ela tinha 16, então minha mãe começou a frequentar a igreja, parou de beber. Melhor coisa que aconteceu na minha vida, minha mãe parou de beber, meu Deus.
Não tem mais barulho em casa, não tem mais som alto. Eu que sempre fui reservada, gostava de silêncio, de paz. Tá, minha mãe começou a ir para a igreja. Uns 20 dias depois, ela me convidou. Ela sempre ia só. Ela me convidou e falou: quer ir comigo, filha? Vamos. Eu não tinha relacionamento nenhum com a minha mãe. Nenhum. O que é relacionamento nenhum, Ellen? Benção, mãe, estou saindo. Oi, mãe, cheguei. Esse era o meu relacionamento com a minha mãe. Nada. E éramos duas mulheres. Mulheres têm período menstrual. Eu tive que me descobrir sozinha. E aí minha mãe começou a frequentar a igreja. Eu comecei, vou para a igreja também. Oi, que legal. Meu Deus entrou na nossa casa. Um milagre aconteceu. Fui para a igreja com a minha mãe. E até então a ausência paterna era 100%. Pensão alimentícia era a única coisa que meu pai ainda pagava quando a minha mãe acionava o judiciário para requerer os nossos direitos. Então não tinha pai. Mas às vezes, quando estava na telha, ele ia lá de bicicleta, parava de frente de casa, do outro lado da rua, e ficava lá esperando a gente ver, porque o relacionamento dele com a minha mãe era tão doido que ele não podia bater palma lá em casa. Então quando a gente via o pai está lá, vamos. Aí ele chamava para a gente passar o final de semana na casa dele. Era uma bicicleta, que sabe o varão de bicicleta, e a garupa. A minha irmã ia na garupa e eu ia no varão. Aí eu lembro até hoje, quando eu faço assim, a mão do meu pai segurando no guidão, e a minha mão do lado dele, e eu contando cada veia dele, que as veias dele são saltadas como a minha. Era o meu momento de herói. Cara, o meu pai. E aí, foi esses poucos contatos. Voltando à história, que eu aceitei Jesus na igreja que a minha mãe me levou, pertinho de casa. Não é uma igreja conhecida, então eu não vou falar o nome, você não vai conhecer. É uma igrejinha pequena, ministério local. E aceitei Jesus. Que legal, aceitei Jesus, meu Deus. E agora, o que acontece? E agora vem a parte boa, a sua vida vai ser só vitória. Não é isso que a gente pensa? Quando não conhece a palavra. Por quê? Porque a vida de crente é isso. É ser só vitória. Você ora e milagre acontece. Você ora, Deus abre o mar. Você ora e a sua mãe começa a te amar. Mas não foi bem assim. Quando eu aceitei Jesus, comecei a orar pela vida da minha mãe. Senhor, por que minha mãe não me ama? Por que a minha irmã tem mais valor do que eu? Por que isso? Senhor, por que isso? Faz a minha mãe me amar. Senhor, faz a minha mãe me amar. E aí, o tempo foi passando, a minha mãe tinha os problemas dela, como eu falei, da história de vida dela, dos traumas dela. A minha mãe criou a gente com muita violência, muita truculência. Isso me marcou muito, mexeu muito comigo. E aí minha mãe arrumou o problema com as pessoas da onde a gente congregava. Enfim, os detalhes você vai saber quando você ler o livro. Eu saí, minha mãe me proibiu de ir para a igreja, 6 meses depois. E uma pessoa me propôs fugir de casa. Olha, você só está indo de casa para a escola, de escola para casa, sua mãe te isolou do restante do mundo. Vamos fugir. Graças a Deus, era uma pessoa que me amava e que tinha responsabilidade. Porque se fosse um doido, que era perigoso eu ter seguido o doido. Fugi. Fui para casa de umas tias, fiquei escondida. Minha mãe procurando, minha mãe já tinha ido na polícia. Tem os detalhes que eu vou deixar para você ver no livro também. E aí, morei 1 ano com uma tia, que era considerada uma mãe para mim. Porque parte das coisas que eu aprendi como mulher, devo a ela, que me ensinou, no pouco contato que a gente tinha. Morei 1 ano com essa mãe, a justiça me obrigou, o juiz da vara de família me obrigou a voltar para casa. Você só tem 14 anos, na época eu fiz 15. Você não se manda. As leis para questões familiares antigamente eram bem mais escrotas. Hoje o juiz ainda manda chamar a criança, dependendo da idade, vai ouvir a criança. Mas eu com 15 anos, ninguém me chamou para ouvir nada. Tudo que minha mãe falou foi tido como verdade absoluta e ponto final. Voltei. Depois deu errado, não foi legal. Nós não tínhamos relacionamento. E eu com Jesus. E eu na igreja, não naquela que eu aceitei Jesus. Saí de casa de novo. Fui morar com uma líder religiosa que tinha dona da sua própria igreja. Fui morar com ela. Graças a Deus. Passei dias muito difíceis. Muito difíceis.
Esses dias o pastor Jorge me mandou um vídeo de duas irmãs aqui, nem sei de onde que era cantando aquele louvor sem palavras. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Eu tinha uma caixinha, logo quando surgiu aquelas caixinhas de música. Então a gente, lá no Acre, a gente reunia os irmãos em oração, a gente ia para uma região de mata, que a gente chamava de monte. Fui algumas vezes com meu marido e o grupo de jovens, e a gente ia orar. Meu Deus, milagres aconteciam naquele lugar, porque tinha coração entregue. E aí, a minha caixinha era que salvava. E às vezes, na maioria das vezes, eu não tinha palavras mais para orar. Sabe aquela oração tão repetitiva que eu acho que Deus ele já estava cansado? Senhor, faz a minha mãe me amar. Senhor, faz a minha mãe me amar. E aí eu só colocava esse louvor, sem palavras. E ouvia ele e só chorava. Nós fazíamos vigília, ficava até 5 horas da manhã, orando. E eu queria, Senhor, faz a minha mãe me amar. E aí, o final desse ano, voltei para a casa da minha mãe. Morei 1 ano com essa pastora, chamada missionária. Voltei para a casa da minha mãe. Não foi a justiça que obrigou, mas os detalhes você vai saber no livro. Voltei para a casa da minha mãe, e agora? Quem poderá nos defender? Senhor, e agora? E aí, comecei a congregar numa igreja que era do outro lado da cidade. Pegava 2 ônibus. Pegava o ônibus para ir para a escola. Da escola eu ia para o outro lado da cidade. E aí conheci lá nessa igreja o meu marido, Jonathan. Que quando me conheceu, que quando ouviu um pouquinho dessa história, que muitas coisas ele só conheceu ao longo dos anos. Ele disse, não, meu bem, não. Eu tinha 17 anos, 17, ele 23. E ele disse, você tem que sair daqui. Aí nós começamos a namorar, orar, né, meu bem? Orar, porque o relacionamento nosso, dado a rigidez da igreja e respeito, nosso contato mais íntimo foi só depois do casamento. Graças a Deus, de uma certa forma, isso foi uma maravilha para nós. Trouxe muitas bênçãos para a nossa vida. A obediência traz muitas bênçãos para a nossa vida. Só que nós não devemos, não podemos jamais pegar a faca, no caso a Bíblia, e apoiar no pescoço dos nossos filhos. Nós temos 2 problemas na igreja brasileira hoje, 2 grandes dilemas, na verdade, na sociedade. Isso não está restrito à igreja. Problemas com a paternidade e problemas com a orfandade. Nós temos órfãos de pais vivos. Eu sei que talvez esteja soando um pouco duro para você entender, mas o problema de paternidade, e não estou falando só para os pais, mas para as mães também, o conjunto, é tão sério que a criança, o adolescente, o novo convertido, que eu chamei de criança e adolescente, ele vê Deus conforme naquela figura que ele viu os seus pais. Vou explicar para você. Na Bíblia, você vai encontrar Deus às vezes se referindo como noivo, marido da noiva da igreja. Você vai encontrar ele se referindo como Deus, Senhor dos senhores. Ele se referindo como Criador. Mas também, muitas vezes, você vai encontrar ele se referindo como Pai. E tem muita gente, arrisco dizer que a maioria dos cristãos só conhece Deus e como Senhor. Nunca teve um relacionamento com Deus como Pai, porque a sua paternidade lá atrás está maculada. Esse foi o meu caso. Casei com Jonathan, fomos para Anápolis, depois voltamos para o Acre, e foi uma bênção a nossa vida, desconstruindo tudo que havia semeado em mim. Crise de identidade, problemas com a minha aparência, problemas de saber quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Eu sempre me questionava, não, eu sei quem eu sou. Eu sou lerda, eu sou burra, e eu não vou dar para nada. Quando eu casei com Jonathan, dados os problemas pessoais, eu não tinha concluído o ensino médio. Eu casei com ele, tinha concluído o 2º ano. Antigamente era o 2º ano do ensino médio, hoje é série, né? Pois é, 2º ano. Casei com ele, vou trabalhar limpando o chão de alguém. Aí ele disse, não, meu bem, você vai terminar os seus estudos. Não, meu bem,
Você vai terminar assim, você trabalha de dia e termina de noite. Graças ao apoio dele, terminei. Quando terminei, e tantas coisas foram sendo descobertas, como eu te falei, a questão de conhecer. Muitas coisas eu não sabia sobre mim. Então, eu falava para ele assim, bem, eu tenho que começar o almoço cedo, porque eu sou lerda. Se eu for fazer a comida em cima da hora, assim, eu não dou conta de fazer. Tipo, eu não sei fazer o arroz, ao mesmo tempo tá mexendo no feijão. Eu tenho que fazer, eu sou lerda. Isso eu repeti muitos anos para ele. Até que um dia ele ficou lá, preparando, já terminou. Falou, você não é lerda, mas por que você disse que você é lerda? Porque foi isso que foi semeado na minha imagem. Sabe quanto tempo, quanta energia nós gastamos para acusar, para cobrar os nossos filhos? Se você coloca na balança, lembra aquela balança antiga que ela representa até o símbolo do signo, né? Ela é assim, ela tem uma coisa que pesa aqui, ela tem base bíblica também nessa balança. Põe no peso o tanto que você cobra. Menino vai comer, menino dorme, menino cala a boca, menino isso, menino não se mete com gente errada, menino cobrando, acusando. Menino deixa de ser lerdo, menino não seja burro, menino, tu tem que ser igual ao teu irmão. Agora bota na balança quanto tempo você gasta elogiando o seu filho, amando, abraçando, abrindo o livro da sua vida para o seu filho. Isso é muito sério. Abrindo o livro da sua vida. Daqui a pouco, os nossos filhos vão para a faculdade. Eu estive dando uma checada no Google, não encontrei. Da pesquisa brasileira, só encontrei pesquisa americana. Então, existem pesquisas americanas que dão dados de pouco tempo atrás, que até 90% dos nossos jovens, quando entram na faculdade, abandonam a fé. Param de congregar. Alguns viram até ateu. Por quê? Aonde é que nós estamos errando? O que é que nós fizemos? Eu fiz tudo, eu dei escola particular para esse menino, era plano de saúde, era acompanhamento no karatê, no judô, no futebol, não sei o quê. Aonde que eu falhei, meu Deus? Todo domingo nós estávamos na igreja, não faltava uma escola de discípulos. O que eu fiz com esse menino abandonar Jesus? Na faculdade. Não deu o seu tempo para o seu filho. Ainda hoje eu falava com meu marido, nós sempre repetimos isso. Nós podemos falhar em outras áreas, mas nós não podemos falhar na missão da educação dos nossos filhos. E eu não quero criar cidadão de bem, não. Quero não. É muito fácil criar um cidadão de bem. Não rouba, não mata, não mexe com droga, menino. Eu quero criar profetas para o reino, mensageiros, aqueles que vão se levantar e vão transformar uma geração, vão fazer reboliço na faculdade. Eu não quero que cheguem os dias dos meus filhos ir para a faculdade e eu estou com depressão. O que foi, mulher? Meu filho está indo para a faculdade, eu estou com medo dele se desviar. Meu Deus, esse menino vai se acompanhar com quem? Essa menina? Meu Deus, eu não vou estar olhando lá, não vou estar acompanhando. Não. Eu quero que a faculdade fique preocupada, porque está chegando um revolucionário, aquele que não vai se calar. Está chegando aqueles que não se envergonham de dizer assim, turma, vamos fazer uma oração. Lá vem aquele crente chato. Oi, meu nome é Oi, vamos fazer uma oração. Rapidinho, gente, nem dói, só para nossa aula fluir mais. É isso que Jesus quer para os nossos filhos. Não uma geração que não conhece o Senhor. Porque se nós estamos mostrando só a igreja para os nossos filhos, ensinando eles a ser cantinhos, a ser membros, o Senhor quer que os nossos filhos sejam discípulos, discípulos do Rei. Quando a Clara tinha 6 meses, ex-funcionário nosso, nós empreendemos, abrimos um comércio, o comércio prosperou, tínhamos já funcionários, depois que eu tive os 3 meninos, lá no Acre. E aí um funcionário processou a gente na justiça, requerendo direitos trabalhistas, normal, tudo bem. Nós éramos muito leigos, e eu só tinha o ensino médio, o Jonathan também, ocupados demais com o trabalho, acabamos sendo negligentes de alguma forma, era direito dele. Porém, não era direito tudo que ele pediu lá. E eu fiquei revoltada, eu fiquei indignada. Como assim? Esse cara está querendo o que mesmo? Uma casa? E ele trabalhou para a gente bem 3 meses.
E aí fui procurar um advogado. Cheguei no escritório do advogado. Ô, doutor, tudo bom? Estou com um problema assim, assim, assim. Tem tantos dias para eu manifestar no processo, porque o funcionário colocou a gente na justiça. Um enviado de Deus. Ele disse assim, doutora não, estou confundindo já, o povo que já me chama assim. Ele disse, dona, eu vou imprimir o processo e a senhora vai ler. Com a senhora lendo o processo, a senhora mesmo faz a sua defesa. Eu falei, como assim? Você vai entender. Aí foi lá, me passou, me explicou, imprimiu o processo, levei para casa. Nunca tinha lido um processo na minha vida. Li aquele processo, comecei a entender tudo que estava acontecendo ali. Falei, meu Deus, eu não sou burra não. Eu estou vendo aqui tudo que o cara está pedindo aqui, isso aqui está errado. Aí ele falou assim, você tem todos os comprovantes? Você tem tudo? Tem a anotação, tem a assinatura dele, livro ponto? Tenho, doutor, tenho tudo. Eu sei que isso aqui está errado. Então, vá lá, você vai conseguir fazer. Fui, fiz a defesa, participei na audiência, sem advogado. Aí, terminou e eu fiquei, cara, dava para eu ser advogada. E aí, bem, eu estava querendo fazer história. Aí ele disse, não, você não vai fazer história. Uma mulher como você dando aula na escola pública de história, amor, não, você não vai fazer. Aí ele, por que você não faz direito? Você vai ser um advogado e vai, quem sabe, dar aula na universidade. Aí eu, vou fazer. Fiz o vestibular, passei, comecei a cursar direito. E depois nós mudamos para o Mato Grosso em 2020, eu estava na metade da graduação e concluí no Mato Grosso curso de Direito. Em seguida nós viemos para Divinópolis. Graças a Deus tivemos aí aprovação no exame de ordem antes da formação. E era assim, irreal. Deixa eu dizer para você que eu entrei na sala para fazer a prova do exame de ordem e reprovei. A primeira vez eu reprovei, ainda na graduação. Por quê? Porque quando eu sentei, que eu comecei a ler a prova, eu falei, essa não sou eu. Eu falei para mim, essa não sou eu. Isso aqui é irreal. Aí eu olhava para todos os outros e falava, não é para mim. Você sabe o que é crença de merecimento? Se você não é amado, se você não tem o papai e a mamãe para te dizer assim, você merece o melhor, meu filho. Você vai alcançar o melhor. Você vai ser muito melhor do que eu. Você vai além. Você é inteligente, você é capaz, você só precisa querer. Não, eu nunca ouvi isso. Nunca. Eu me lembro na graduação, as amigas dizer, vamos no final de semana sair? Não, eu vou no almoço na casa da minha mãe. Ai, minha mãe vai fazer um almoço lá e tal. Ai, a minha mãe. E eu ficava com inveja. Meu Deus, eu não tenho uma mãe para levar os meus filhos para ir almoçar no domingo. E eu ficava, aquilo me causava uma revolta, sabe? E voltando para o exame de ordem, eu fiquei desorientada. Meio por fim já não sabia o que eu estava fazendo, porque eu não conseguia acreditar que eu estava naquele lugar. E a menina, sem pai, da periferia, criada com mãe, com relacionamento abusivo, com comparações à burra, lerda, negra, estava ali e estava prestes a se tornar advogada. E eu não entrava na minha cabeça essa crença de, cara, eu não dou conta. E eu dava. E aí, amarguei, foi terrível. Eu estava longe dos caminhos do Senhor nessa época por outros motivos que não vai dar tempo de contar, sobre os traumas religiosos. E eu me afastei de Deus. E eu lembro quando eu acordei de manhã, aquela foi a primeira crise de ansiedade que eu tive na minha vida. Nem sei se era ansiedade, acho que era diabo mesmo. Que eu acordei de manhã, ponhei o pé no chão e minha perna não respondeu. Não respondeu, meu corpo não ia. E uma crise de choro. Eu chorava tanto que parecia assim um luto. Por quê? Porque eu tinha reprovado. Porque para mim era uma afronta. Eu me esforcei tanto, dei o meu sangue, eu reprovei. Eu não conseguia aceitar, eu não conseguia processar aquilo. Fiquei literalmente em surto. E aí o Jonathan disse, não, nós temos que procurar uma ajuda, porque você não está bem. Fiz algumas sessões de terapia, fui me ajudando a não morrer, porque a minha vontade era de morrer, porque relembrava de tudo que dizia que eu era inútil, que eu era lerda, que eu era, sabe?
Por que eu estou te contando tudo isso? Não é só para dizer, olha, como meu testemunho é forte. É para você despertar que aquelas vezes que você está com raiva, você diz assim, menino burro. Ele não vai esquecer. Ele não vai. Você vai esquecer, mas ele não vai. Então, você se desperta para apresentar Jesus. Como se eu pegasse aqui a Patrícia. Olha, eu quero apresentar a Patrícia aqui para vocês. Patrícia é isso, Patrícia é isso, é incrível, é linda, é inteligente. E vocês vão o quê? Acreditar. A credibilidade sou eu que estou transmitindo, porque eu estou apresentando, que vocês já me conhecem, já convivem comigo, sabe que eu não vou apresentar qualquer pessoa. Eu acredito. Seu filho acredita também, Jesus. Que legal. Eu vejo tanto de gente, né, mãe, nos cultos, que legal, missão. Ainda agora meu filho estava perguntando sobre missão, mãe. Quando as pessoas vão lá para a missão, elas ficam lá na missão, elas voltam para cá. Eles estão ouvindo, mas eles não são crentes ainda não, irmão. Eles vão ser crentes quando eles dizem, eu quero esse Jesus aí que a minha mãe tem. Eu quero Jesus que o meu pai tem. O meu pai trata a minha mãe como uma princesa. Eu quero tratar a minha mulher como meu pai trata a minha mãe. Eu quero tratar o meu marido como a minha mãe trata o meu pai. Voltando aqui para Josué, para o livro de Juízes, perdão. Eu quero que você faça a seguinte reflexão. Nesse tempo aqui, existiu o templo. Nos dias de Salomão, ele construiu o templo, que a gente conhece como Templo de Salomão. Mas antes disso, tinha a tenda do encontro. Tinha sempre aquele lugar onde se era oferecido o sacrifício, onde acontecia as festas anuais. Agora faça a seguinte reflexão. Esse povo ia todo domingo para o culto, na tenda do encontro? Não. Esse povo subia a Jerusalém, principalmente aqui depois da repartição das terras, subia a Jerusalém anualmente para ir ao templo oferecer sacrifício, na Páscoa ou em outras festividades. Mas o culto semanal, a apresentação de Deus para os filhos, era feita pelos pais na mesa. Eu disser para você que em 2021, quando eu passei por essa crise, que ali já era o Senhor me chamando de volta. Até ali, os meninos tinham 6, 5, acho que 4, pequenininhos, mas nós não tínhamos mesa em casa. Porque os meninos, como são pertinho um do outro, a gente tinha poucos móveis, os necessários, para que eles tivessem o máximo de espaço para eles correr, jogar bola dentro de casa, andar de carrinho. Então a gente não ligava muito. Aí um dia eu estou no Instagram, naquela vida de... Aí olhando, vi uma mulher que tem 8 filhos, uma católica, exemplo de crente. Católica, exemplo de crente. Ela discipulando seus filhos, ensinando e lá postando como que as mães deveriam fazer, a importância da mesa, a importância até da comida, ela ensinando dessa forma, porque ali na mesa, papai, mamãe e filho, você consegue enxergar alguns defeitos do seu filho que na correria do dia você não enxerga. Algumas coisas que exigem correção. E aqui já abro um parênteses só para dizer uma coisa. Correção é diferente de castigo. Talvez os seus pais te castigaram desregradamente, como minha mãe fazia. E às vezes o que você só precisava era de uma pequena correção. Então, procure entender essa diferença, principalmente os papais e as mamães. Então, ela foi falando aquilo, a importância da mesa, e eu, cara, a gente nunca teve mesa. E os filhos sempre rezavam antes da refeição, não tinha nada disso. Aí eu fui e organizei uma mesa que tinha lá, arrumei umas cadeiras, e a partir de hoje, crianças, nós vamos orar antes das refeições, vamos sentar, todo mundo vamos comer na mesa. Ali estava começando um discipulado. É isso que os nossos filhos precisam. A melhor geração de todos os tempos está para se levantar. Mas primeiro é preciso haver um despertamento, o que nós chamamos de avivamento, um total quebrantamento. Como disse Joel, rasgando o coração, não é rasgando as vestes. Rasgar de coração. Para que, Senhor, eu não consigo. Eu sou incapaz, eu sou imperfeito, eu não dou conta. Mas se o Senhor me ajudar, eu dou. Eu quero não criar os meus filhos. Tem pai criando filho igual gado. Dá comida,
da água ao gado. Tem uns cachorros aí que estão sendo muito mais bem criados do que os filhos. Muito mais. A pessoa beija na boca do cachorro, a pessoa dorme com o cachorro. Não tem nada a ver com isso. Cada um com sua vida. O problema é quando eu substituo o ser humano pelo animal. Porque o animal dá menos trabalho, o animal não xinga, o animal não odeia, o animal... Mas não é o animal que vai trabalhar para o reino, que vai levar Jesus para a vida das pessoas, não é? Então se desperte, para e pense. Será que eu estou fazendo? Olha, continuando aqui a história dos judeus, eram os pais que faziam o discipulado. Os judeus são o maior exemplo dessa resistência. São o maior exemplo dessa resistência. Esse povo sobreviveu a tantas perseguições e voltou agora, há 70 anos, com mais força, com mais vigor, reunidos a sua nação, mantendo as culturas, as crenças, os costumes. Por quê? Porque papai ensinou para o seu filho, olho no olho. Não teve papai levando para o templo, para o sacerdote, discipular. Ensina aí, Jesus, para ele, porque eu estou ocupado, estou cansado. Ensina aqui, meu filho. Você pode ensinar Jesus para o meu filho? Estamos delegando a educação para os nossos filhos, estamos terceirizando culpa. Uma culpa que é nossa. Uma culpa que é nossa. Eu tenho que pegar o dedinho e apontar para mim. Aonde que eu estou errando, Senhor? Eu sei onde está errando. Nos mínimos detalhes. Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus zeloso, ordeiro e um Deus de detalhe. Então, sabe aquela história do irmão mais velho tortura o mais novo e o pai... Menino, para com isso. Finge que não está vendo. Não é o vizinho que vai vir corrigir, não. É você, papai. É você, mamãe. Lá em casa era assim. No meu primeiro ano de convertida, minha irmã queimou as minhas roupas. Queimou. Foi lá e queimou. Tocou fogo nas minhas roupas. Para eu não usar as roupas, porque a igreja de qual nós fazíamos parte estabelecia essa questão de regra de vestimenta unificada. Ela queimou de maldade. Ela sofreu alguma punição por isso? Não. A minha mãe dizia assim, você tem que aprender a se defender. Ai, mãe, ela está me batendo. Se vira. Tem pai muito fazendo isso. Ai, menino, esse teu irmão... Aí cria a vítima e o monstrinho. Me perdoe por essa palavra, mas é o que está acontecendo. Aí chega lá, a escola não sabe o que fazer, a diretora não sabe mais o que fazer, a professora não sabe mais o que fazer, as tias faltam surtar, porque o papai e a mamãe não estão ensinando limites. Limites. Você não foi ensinado limites, só que nossos pais eram muito rigorosos. Nossos pais tinham as cicatrizes que eles carregavam dos pais deles, o legado dos pais deles, a rigidez dos pais deles. E chegou a nossa vez de romper o ciclo geracional da violência, do abuso, da ausência afetiva, do abandono afetivo, da rejeição. Chegou a nossa vez. Os nossos filhos querem tempo, eles querem nós. Olho no olho, olho no olho. Nossos filhos, mais do que os brinquedos mais caros, mais do que as festas dos maiores parques de diversões, eles querem o nosso tempo. Tem um documentário que eu quero deixar de recomendação, já partindo para o final, no YouTube, se você quiser anotar, se chama, eu anotei aqui, A Estrela Oculta do Sertão. A Estrela Oculta do Sertão. Nele, você vai entender o significado do chapéu do lampião da Maria Bonita, lembra? Das estrelinhas aqui, você vai entender qual que é a ligação disso com os judeus. Como que a cultura judaica no Nordeste sobreviveu à Inquisição. Foi na mesa, foi no discipulado. Era toda semana no Shabat, no sábado. Papai e mamãe se reuniam, escondido, tá? Porque eles não podiam professar a fé deles por causa do rigor da Inquisição e da perseguição. E eles tinham que professar a fé escondido. E tinha todos os sinais que os filhos tinham que falar. Sabe aquela história assim, ó? Menino, se tu apontar para a estrela, não aponta para a estrela que nasce verruga na ponta do dedo. Já viu? Não aponta para a estrela que nasce verruga na ponta do dedo. Alguém lembra? Isso tem origem no judaísmo no sertão. Por quê?
Para eles saberem a hora de que iniciava o Shabat, eles mandavam a criança ir lá para fora. Filho, vai lá fora ver se o céu já está, como é que está o céu. Aí, se o menino indiscreto dissesse assim, ó, olha a estrela, já está de noite, já está noite, já é noite, já é hora de... E aí, para as crianças não entregarem ele, e eles descobrirem que ali tinha um povo judeu professando a sua fé, eles tiveram que ensinar isso para a criança. Filho, se tu apontar para a estrela, nasce uma verruga na ponta do seu dedo. Vocês precisam assistir esse documentário. É muito interessante. Você vai entender a importância de passar de uma cultura, de uma geração para outra. No meu livro, eu explico sobre essa questão de ciclo geracional. Ciclos positivos, a gente tem e deve repetir. Aquelas brincadeiras gostosas de família, aquelas tradições de se reunir para rir, para jogar a conversa fora. Isso a gente precisa replicar para a próxima geração. Mas os ciclos negativos precisam ser interrompidos. Eles precisam ser encerrados. Quando eu me vi quase destruindo o meu casamento, quase aterrorizando os meus filhos, foi quando eu acordei e disse, eu estou fazendo tudo o que eu odiava da minha mãe, eu estou fazendo com os meus filhos. É involuntário. Você não pensa que a gente, eu vou ser mal como meu pai, não vou ser boa. Não, é involuntário. Você repetiu tanto aquilo, você viu tanto, que você faz, você só percebe depois que faz. E aí eu falei, já chega. Já chega. Como é, Senhor, que eu devo fazer? Foi quando eu voltei para o Senhor e comecei a escrever um livro só para mim. Vou colocar aqui no papel tudo o que está doendo aqui dentro. Escrevendo. Quando terminei o livro, eu falei, essa mensagem não pode ser guardada para mim. Não foi em vão. Não existe acaso. E eu não culpo Deus, hoje não culpo a minha mãe. Nós estamos curadas, nós nos perdoamos. Ela está em conexão com Deus e arrependida de tudo que fez, claro. E nós estamos buscando romper ciclos. Agora em novembro, a minha avó, essa que eu falei que apanhava de grávida ou de resguardo, que é a mãe da minha mãe, faleceu com 78 anos de idade. Ela já tomava remédios contra todos os problemas causados em razão dessa violência. Ela já tomava há muitos anos e ela faleceu agora. E quando ela faleceu, eu mandei mensagem para minha mãe e falei, mãe, a avó pode descansar no Senhor agora, porque nós estamos rompendo um ciclo geracional que estava nos perseguindo há gerações. Os nossos filhos e os netos, eles vão contar, eles vão testemunhar. É a nova geração que vai se levantar. Perdoe se eu pulei alguma parte, se eu acabei esquecendo alguma coisa, mas essa era a mensagem para a sua vida. Volte para casa e diga, Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, como eu posso organizar minha agenda? Eu sei que vocês trabalham muito, eu sei que tem as obrigações, às vezes você leva trabalho para casa, fica até de noite, enquanto o filho fica no celular. Mas você precisa ser o Senhor do seu tempo. Chama Jesus para ser o Senhor do seu tempo. Você precisa, o seu filho precisa. Olha o que eu vi nos meus 16 anos, eu fiz 30 esse ano passado. Nos meus 16 anos, desde que aceitei Jesus, o que eu vi de filho de crente desviado. Eu conheço filhos de líderes que estão no crime, dando trabalho para a polícia. Por quê? Porque não teve discipulado na mesa. Porque, tá na igreja, tá ouvindo a palavra. Vai lá para a parábola do semeador e você vai perceber. E Jesus falou lá, quando a semente foi lançada, vem um maligno e arrebata do entendimento das pessoas essa semente. Mas eu vou parar por aqui, porque as horas já se estenderam. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que tiveram a oportunidade de receber essa mensagem, de voltar para casa com essa reflexão. Eu quero contribuir para levantar a melhor de todas as gerações. Porque a pior, o mundo já disse que é a pior. Não, mas de mim fluirão rios de água viva, que vão frutificar para o reino. A partir de mim, a partir do meu empenho, a partir do meu esforço, a partir da minha dedicação, a partir dos meus estudos, a partir da minha espiritualidade, minha conexão diária com Deus. Agora que eu estou lembrando de deixar meus contatos, no YouTube você me acha como Ellen Silva. Ellen não tem H, Ellen é o diminutivo de Heleneide, esse é meu nome.
mas eu gosto que chame de Ellen para facilitar. Ellen Silva, estou todo dia no YouTube, de segunda a sexta, 6h01 da manhã, devocional. No Instagram também está Eu Sou Ellen.Silva, você me acha também no Instagram. Deus abençoe a vida de cada um. Se precisarem de oração pelos seus filhos, Ellen, vamos montar um grupo de oração, vamos interceder pelos nossos filhos, vamos fazer um culto semanal, reunindo família com outra, assim que mora pertinho, vamos revolucionar a nossa geração. Eu estou aqui, tá bom? Pastor Machado, por favor. Muito obrigada, irmão. Deus abençoe a sua vida, hein?